A gente chegou a estudar um pouco sobre a Trindade, ficou faltando só uma pergunta sobre a Trindade para a gente entrar no tópico sobre os decretos de Deus. Aí a pergunta 11 é assim: como se infere que o Filho e o Espírito Santo são Deus tal qual o Pai? Né? Como se, primeiro, assim, é um conceito importante, né? Existe uma coisa na Bíblia que se chama inferência. Inferência. Você já ouviu falar sobre inferência? O que é inferência em Igor? O que é inferência? Será que o professor lá de Bíblia lá da sua escola está ensinando direito? Tá não? Meu Deus do céu. O que é uma inferência? Já ouviu falar sobre isso? O quê? Uma conclusão. O que é Mateus? Ó, tô agora me aproveitando. Mateus, meu aluno de escola dominical, ó. Uma consequência. Inferência. Especialmente o texto de Gênesis é um texto assim que o livro de Gênesis é um livro em que ele vai narrando episódios. E algumas coisas a gente só vai perceber mais explicitamente quando a gente tem em Êxodo capítulo 20 os 10 mandamentos e a partir dali porque depois de Êxodo 20 nós temos uma série de legislações que são aplicações dos 10 mandamentos. Levítico, Números, Deuteronômio, são várias leis. Uma lei assim que é fácil de ilustrar isso, né? Levítico capítulo 11, quando diz que haviam animais puros e impuros. Aí vai dizer em Levítico 11 que quem são os animais puros? Tem toda uma lista, mas um exemplo, né? O boi é um animal puro. O animal impuro é o porco. Aí tem que ter o casco fendido e tem que ruminar para ser um animal puro. Por que ser um animal puro? Porque o animal puro ele pode ser oferecido no culto, no sacrifício. O animal impuro não pode. O animal puro pode ser comido, o animal impuro não pode ser comido. Tudo isso tem uma teologia por trás para representar o animal puro, representa aquele que é redimido pelo Senhor. O animal representa o homem. E o animal impuro representa aquele que não é redimido pelo Senhor. Né? Mas isso está lá em Levítico 11. E todo o livro de Levítico vai dizer quais os animais que você vai oferecer na estrutura de sacrifício. Existem 7 tipos de sacrifícios diferentes. 7 tipos de ofertas diferentes. Né? Quando Noé saiu da arca, aí veja, eu estou voltando lá para Gênesis. A questão do dilúvio é Gênesis capítulo 6. Noé saiu da arca em Gênesis capítulo 9. Quando ele saiu da arca, ele levou quantos pares de animais? Igor? Noé entrou na arca com quantos pares de animais? Um par. 2 animais. Certo? Entre parênteses. Que mais, Mateus? Um par? Oi? De cada espécie. Isso é uma coisa interessante. Em Gênesis, às vezes você está lendo Gênesis, ele faz um primeiro relato. Ele faz um relato geral. Não é contraditório, é a forma que eu estou contando a história. Eu faço um relato geral. E depois eu volto no relato geral e faço um relato específico. Então, Noé, você tem que pegar um par de cada espécie. Aí ele faz o relato geral. Esse é o relato geral. Aí ele anda um pouquinho e diz assim: agora, dos animais puros, você vai pegar 7 pares. Então, no final da história, quantos pares de animais ele levou? Um par de cada espécie. Mas dos animais puros são 7 pares. Então, dos animais puros, 7 pares, dos animais impuros, um par. O geral é um par. Mas dos animais puros, 7 pares. Por quê? Porque quando ele saísse da arca, o que é que ele iria fazer? Ele ia fazer sacrifício com os animais
puros. Imagina, se ele faz o sacrifício com o primeiro boi que ele tivesse, acabou o boi, não tem mais boi. Acabou a espécie. Então ele levou 7 pares. Deus mandou lá 7 pares. Se você ler com cautela lá o relato Gênesis 6, 7, 8, você vai ver que primeiro ele fala um par, aí depois ele vai voltar e vai detalhar. Aí quando ele sai da arca, em Gênesis 9, Deus diz assim, agora, primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar dos animais puros e oferecer um holocausto ao Senhor. Veja que coisa interessante. Holocausto é um tipo dos 7 tipos de sacrifícios que está descrito em Levítico capítulo 1. E animal puro, como é que ele vai saber o que é animal puro e impuro se isso está só escrito lá em Levítico capítulo 11? Como é que ele sabe disso? Então, por inferência, eu chego ao entendimento de que Deus orientou a Moisés para dizer o que era puro e impuro e o que era um sacrifício de holocausto. Deus falou para Noé. Eu falei para quem? Moisés, ó. Deus falou para Moisés, eu tenho essa informação explicitamente. Para Noé, que é o nosso ponto aqui, por inferência, não está explícito. Mas se ele disse que ele pegou os animais puros, é porque ele sabia o que era puro e o que era impuro. Se ele fez um sacrifício de holocausto e ele soube diferenciar o que é um sacrifício de holocausto daqueles outros 6 sacrifícios de Levítico do capítulo 1 ao 7, são 7 sacrifícios. Então, por inferência, eu concluo que ele... Então, da mesma forma, quando os teólogos estão estudando a doutrina da Trindade, a Bíblia ela ensina explicitamente e essa informação de Gênesis 9 é uma informação. Tá, mas qual foi o momento em que Deus falou literalmente com Noé para dizer que aquilo... Eu não sei. Eu sei é que Noé sabe o que é um animal puro e impuro. Então, por inferência, eu sei que ele tem essa informação. Quando ele recebeu, eu não sei. Mas eu sei que ele tem. Então, por inferência, eu tenho uma informação. Veja, eu não estou chegando a essa conclusão de forma aleatória. É o texto que me diz que ele fez um sacrifício de holocausto com um animal puro. Então, por inferência, eu sei que ele recebeu essa informação em algum momento. Pastor, por esse mesmo viés, Deus também antecipou a lei para Adão, porque os seus filhos vão fazer oferta e quando Caim mata Abel, ele vai dizer ao Senhor, quem me encontrar vai me matar. Sim, por inferência a gente vai ver que Deus, o que é Êxodo 20? É um derramar intenso, mas o povo não era ignorante antes de Êxodo 20. Por inferência, a gente vai ver que eles sabiam que era o sacrifício com derramamento de sangue, que eles sabiam que mentira era pecado, que adulterar era pecado, que poligamia era pecado. A gente vai ver assim marcas da lei, né, em todo o texto. Êxodo 20 é a formalização da lei. É a formalização da lei e uma entrega mais assim extensa. Eles não tinham todos os detalhamentos, é verdade. Eles não eram ignorantes, mas não tinham toda a intensidade, né? Nem 8 nem 80. Eles tinham conhecimento. Êxodo 20 é uma formalização, mas também é uma entrega abundante, né? Mas eles tinham conhecimento e o próprio diálogo vai mostrar, né? Eles sabiam quando eles mentem para o pai e como se eles, na ideia deles, eles tentaram matar e depois vender José como escravo para o Egito. Eles sabiam que aquilo ali estava errado, tanto que eles enganaram o pai, né? Então eles sabiam que estava fazendo coisa errada. Então, assim, a gente vê marcas. E aí a pergunta 11 é, como se infere que o Filho e o Espírito Santo são Deus, tal qual o Pai? Então, você não vai ver uma afirmação, porque as pessoas que combatem a Trindade, eles pegam isso, né? Eu quero uma afirmação direta dizendo assim, o Pai é igual ao Filho, que é igual ao Espírito. Uma afirmação direta. E alguns conceitos bíblicos a gente aprende por meio da revelação por inferência. Aí vamos caminhar um pouco na Escritura, né? Alguém lê, por favor, Isaías 6, verso 3 ao verso 8.
Quem pode ler? Isaías 6, verso 3 a 8. Herbert. Aí outra pessoa, João 12, 41. Quem pode ler? Fabi. Então vamos lá, Herbert. Isaías 6, verso 3 a 8. Clamávamos para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Tu guarda aí esse texto, Herbert, que depois tu vai ler o 9 e o 10, tá? Aí, João 12, 41. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. Então, o Catecismo Maior diz na pergunta 11, a resposta é: as Escrituras manifestam que o Filho e o Espírito Santo são Deus, tal qual o Pai, dando-lhes, quando lhes conferem nomes, atributos, obras e adoração, tais que só são adequados para Deus. Então, o texto de Isaías 6 é um texto onde Isaías vê a glória de Deus e ele chama a Deus de santo, né? Ele reage ante a glória de Deus. E João 12, 41, o texto que Fabi leu, fala sobre que Isaías viu a glória do Filho. Né? Então, o dele aí é o Filho. Ele passa a descrever aquilo que a Bíblia atribui ao Pai, a Bíblia também atribui ao Filho. Aí veja Isaías 6, versículo 9 e 10, Herbert. Então ele disse: vai e diga a este povo: ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Se você lembrar da palavra de Paulo lá em Atos 28, versículo 25, ele diz assim: e havendo discordância entre eles, começaram a ir embora, mas antes que saíssem, Paulo disse essas palavras: bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse: vá a este povo e diga, ouvindo, vocês ouvirão e de nenhum modo entenderão, vendo, vocês verão e de nenhum modo perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Então, o texto que Isaías remete a Deus, Atos remete agora ao Espírito Santo. Então, os nomes, as obras, os atos que são atribuídos ao Pai são atribuídos ao Espírito. Então, a Escritura está me levando a essa conclusão. Né? Uma das heresias que foi condenada pela Igreja nos primeiros séculos foi chamada de arianismo. Né? O arianismo foi dado esse nome porque um cidadão ário, ele começou a defender que o Pai, ele é maior em poder e glória, o Filho é um pouquinho menor e o Espírito é um pouquinho menor. Ele viu uma estrutura de hierarquia na Trindade e a Igreja, à luz dessa conclusão, dessa inferência bíblica que nos leva, a Bíblia está nos ensinando isso. O Pai fala do poder, a Bíblia fala do poder do Pai e do poder do Espírito. Os textos falam da glória igual do Pai, do Filho e do Espírito. Então, eu sou conduzido a me apartar dessa visão, né, de poder e glória distinto, de superioridade no meio da Trindade.
né? Mais um texto, alguém pode ler, por favor, 1 João, capítulo 5, verso 20. 5:20. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Muito claro, né? Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, nós estamos nele. Um outro texto é aquele texto de Atos, capítulo 5, quando Ananias e Safira mentem. E aí Pedro diz, vocês não mentiram aos homens, mas mentiram ao Espírito Santo de Deus, e eles caem mortos, né? Porque as palavras que são atribuídas a Deus, ao Pai, ao Espírito, ao Filho, a Escritura nos ensina iguais em poder e glória, né? Então, a conclusão que nós temos é que na Trindade existem 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito, e que a Bíblia revela essas 3 pessoas distintas, cada uma delas sendo verdadeiro Deus, em poder e glória. E assim nós fechamos aí o tópico da Trindade. Aquilo que nós falamos, né? Nós quando estudamos a Trindade, cuidado para que você não se torne, e isso é uma hermenêutica que você precisa ter no seu coração, na sua mente como adorador, cuidado para você não ser refém da sua lógica, né? Isso pode ser muito traiçoeiro, né? Você precisa ser refém da revelação, né? E quando possível, entender, né? O adorador, ele diante da revelação, ele se rende e ele busca entendimento. O espírito da nossa geração é um espírito que busca, primeiro precisa entender, para depois eu aceitar. Esse é o espírito universitário, né? Esse é o espírito de endeusamento do ser humano, do endeusamento da lógica, né? As pessoas querem entender e as coisas precisam se adequar à sua própria lógica. Aí se a coisa se adequar à sua lógica, ele diz assim, não, então tudo bem, eu concordo com isso, né? E o nosso processo como adorador, nós precisamos nos render diante daquilo que é um texto que vem dos céus, o texto da palavra de Deus, nós o recebemos e vamos caminhar num processo de tentar entender, né? Esse próximo capítulo agora, esse próximo tópico, que trata dos decretos de Deus, ele lida exatamente com isso. Algumas coisas nós não vamos entender, né? Algumas coisas nós não vamos entender, isso é algo muito claro. No estudo de Deus, nós avançamos em algo e sempre fica um caminho a percorrer. Imagine se você não avançar quando você não conseguir compreender plenamente, né, aquilo que o Senhor está ensinando. A pergunta 12 do Catecismo Maior é: o que são os decretos de Deus? Os decretos de Deus são os atos sábios, livres e santos do conselho da sua vontade, pelos quais, desde toda a eternidade, Ele, para a sua própria glória, pré-ordenou imutavelmente tudo o que acontece no tempo, especialmente o que diz respeito a anjos e homens. Sábio, livre, santos conselhos, desde a eternidade, para a sua glória, Ele pré-ordenou com respeito a anjos e com respeito a homens, né? Vamos ler alguns textos aqui. Alguém, por favor, pode ler Efésios 1:11. Quem pode? O reverendo Eduardo. Bia, lê, por favor, Romanos 11:33. Outra pessoa, Romanos 9, 14 e 15. Quem pode? Raquel. Outra pessoa, Efésios 1:4. Fabi. Outra pessoa, Romanos 9, 22 e 23. Mateus. Dai, Salmo 33, 11. Tu tá em que ordem? A terceira, 9, 14 e 15.
Ainda bem que tem Herbert aí, um homem organizado. Ai, Efésios 1:11. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Romanos 11:33. Qual a profundidade da riqueza, da sabedoria de Deus, como insondável são os seus juízos, inescrutáveis no mundo. Romanos 9:14-15. E diremos então que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Efésios 1:4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Amém. Romanos 9:22-23. Direi-se Deus quer mostrar sua ira e dar a seus impurezas, porque com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também esses apreciam a riqueza da sua glória, os vasos de misericórdia, que de antemão prepararam para ela. Salmo 33:11. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. De acordo com a Bíblia, quando foi feito o plano de Deus? Como? Antes da fundação do mundo. Sendo mais específico no texto bíblico, né, que a gente leu, na eternidade, né? Na eternidade. Aí a confissão de fé, ela usa 3 adjetivos para descrever o caráter dos decretos de Deus. Lembra quais são os 3 adjetivos? Os decretos de Deus, eles são sábios, livres, santos. Sábios. Porque pensando em Romanos 11:33 no tribunal, a oportunidade da riqueza, da sabedoria, quanto da ciência de Deus. Quem conheceu sua mente, né? Eles são sábios porque partem de um Deus que é sábio, partem de uma mente que ninguém pode entender, que é suprema desse livro. E essa reflexão que a gente faz, né, o que ele decreta é fruto de quem ele é. Eu não posso desconectar isso. Os seus decretos são sábios porque ele é sábio, né? Então, quando eu questiono os decretos de Deus, o que é que está associado com esse questionamento? Está associado a minha crença a qual é a sabedoria de Deus, né? Quem é esse Deus que eu creio, né? Os pagãos, eles faziam rituais, né? Lembra lá naquele ato lá de desafio de Elias com os profetas, em que cada um ficava, eles começaram a se cortar, né? Começaram a invocar o seu Deus. Eles faziam aqueles rituais, né? Tinham rituais de tentar mudar a opinião dos deuses, né? Porque esses atos deles, eles queriam mudar, porque na mente deles os deuses eram tomados de paixões, de emoções. Os deuses mudavam de opinião. Então, a visão que eles tinham sobre os decretos de Deus era decorrente do conceito que eles tinham do próprio Deus deles. Então, os decretos de Deus, eles são sábios porque eles estão em perfeita harmonia com o Deus que é sábio. Porque os decretos de Deus, eles são livres. O que é que quer dizer com esse conceito sobre liberdade? Não condicionados ao homem. Não condicionados ao homem. Eles estão isentos de qualquer influência, somente frutos da vontade de Deus, isentos de qualquer coisa externa, de qualquer consequência externa, de qualquer implicação do que
o receptor ou qualquer outra pessoa vá fazer, né? Ele é isento. E por que que ele é santo? Isento de pecado, porque ele está associado com a santidade de Deus, né? Então, sabedoria, liberdade e santidade, né? As pessoas, quando rejeitam a doutrina dos decretos de Deus, elas vão atacar exatamente esses três conceitos aqui, né? Será que foi a melhor escolha Deus decretar e não deixar os homens escolherem? Será que foi a atitude mais sábia? Será que é uma atitude santa? Será que Deus é justo? Será que ele é puro? O texto que Mateus leu, Romanos 9, 22 e 23, ele fala, existem dois aspectos da pré-ordenação, dos decretos eternos, da predestinação. A predestinação ela vai em dois sentidos. Alguns são predestinados para a vida e alguns são predestinados para o castigo, para a morte. Romanos 9, 22, o texto que Mateus leu fala sobre é santo, é justo, é sábio essa predestinação para a condenação. Aí a pergunta aqui do livro que o Guerra dos Vozes ele propõe, né? Podemos considerar os decretos de Deus como decisões arbitrárias, como ideias pagãs de destino e sorte? Óbvio que não, né? Tudo foi traçado conforme o conselho da sua vontade. Um outro conceito é qual é o alvo ou propósito dos decretos de Deus? Qual é o alvo dos decretos de Deus? Sua própria glória. Deus, ele busca a sua própria glória. Quando nós buscamos a nossa glória, isso é errado. Quando Deus busca a sua glória, isso é egoísmo da parte dele? Criar um mundo, criar tudo para a sua própria glória? Por que não seria egoísmo? Porque ele é digno, né? Porque ele é merecedor, né? Da... Meu primo mesmo fala que ele acredita numa força maior. Existe realmente a força maior, mas não nesse Deus que a gente acredita, porque seria um Deus muito egoísta. Só quer ser aplaudido, só quer ser louvado, só quer ser adorado. Sim. Durante o culto, o pastor Eduardo falou sobre as bênçãos condicionais. Quer a humanidade escolha as bênçãos ou elas sejam alvo de juízo, isso não vai alterar os decretos de Deus. Né? Não vai. A pessoa tem um conceito de justiça e aquilo que a Escritura revela não se adequa ao conceito de justiça. Então, como ele se colocou como a verdade que ele tem no coração, né? Essa pessoa que você mencionou, esse conceito, a verdade que eu tenho no meu coração, então é a verdade suprema. Então, tudo que vem de fora eu julgo conforme essa verdade. Então, se não é a Bíblia e é o meu conceito, então eu rejeito, porque não encaixa. E na realidade, o que eu tinha que avaliar, será que o meu conceito de justiça está correto? Né? Porque no coração humano, o decreto de Deus parece ser, na mentalidade humana, ser algo arbitrário, injusto, impuro, né? Parece ser algo egoísta, mas é aí onde eu tenho que, nesse exercício da adoração, né, tirar do trono a lógica para ouvir a revelação e entender que
é a Escritura que revela que Deus, Ele é digno de glória, eu não sou digno de glória. O problema é esse, é que nós queremos nos comparar com Deus, né? Nós queremos receber aquilo que... E existe uma distância, né? Existe uma distância, Criador e criatura. Ele é digno de glória, Ele é digno de ser adorado, tudo que Ele faz é para a sua própria glória. A natureza dos decretos de Deus, qual é a natureza dos decretos de Deus? O texto diz, aqui no comentário do Guerra dos Vozes, né? Os decretos de Deus são imutáveis, né? Um dos textos que nós lemos falam sobre isso. A imutabilidade de Deus, esse é um tema assim, tão difícil de ser assimilado, né, no meio evangélico. As pessoas, elas querem um Deus, porque parece que eu perco um pouco do meu relacionamento com o Senhor, se Deus ele for imutável, né? Porque eu quero ter aquilo de, assim, eu fazer a diferença, né? Eu ter as coisas mudarem conforme a minha ação. E crer em um Deus imutável, muitas vezes as pessoas se ofendem, as pessoas não querem isso, né? Só que o problema disso é que, assim, a imutabilidade, ela é consequência da perfeição de Deus. Ele é imutável porque ele não chega no meio do caminho ao entendimento de que aquele decreto precisa ser melhorado. E com isso não acontece com Deus, acontece conosco. A gente faz um planejamento e depois de 10, 15 anos a gente diz, poxa, agora eu amadureci, cheguei ao entendimento que um caminho mais maduro, mais sábio é por esse caminho. E a gente vai amadurecendo, faz parte da vida, né? A gente tomando caminhos melhores, a gente é mutável e a gente vai aprendendo. E até uma virtude você não ser uma pessoa orgulhosa, você aprender com a sabedoria e você ir mudando, né? Mas com Deus não existe isso. Desde toda a eternidade, Ele decretou e aquilo que Ele fez não tem como ser melhorado, né? Tem uma coisa que Deus não pode. Sabe uma das coisas que Deus não pode? Melhorar. Deus não pode melhorar. Ele é perfeito. Ele não tem condições de fazer um decreto em que Ele vai melhorar esse decreto, porque tudo que Ele faz, Ele é perfeito. Por isso Ele é imutável. Então, a imutabilidade é decorrência da sua perfeição. E às vezes a gente, assim, até no meio presbiteriano existe essa confusão, né? Ele fala assim, a pergunta é, qual é a abrangência dos decretos de Deus? As pessoas até acham que a principal doutrina que marca o presbiterianismo é a predestinação, né? Sem dúvida, a predestinação ela é uma doutrina forte na igreja presbiteriana. Mas quando a gente trata sobre os decretos de Deus, qual é a abrangência dos decretos de Deus? Sobre tudo, sobre atos humanos. Veja, a salvação é um tópico, a salvação dos eleitos é um tópico, um subtópico dentro de um guarda-chuva maior. É um subtópico. A predestinação dos não eleitos é outro subtópico. Mas os decretos sobre toda a história da humanidade, anjos e homens, é sobre isso que trata os decretos de Deus. A história da humanidade. Uma frase, não sei se é de Calvino, não sei se é assim também, mas era uma frase que dizia que o mundo era o teatro da glória de Deus. Isso. Deus, ele rege tudo que acontece. É algo que dói muito quando a gente vai tentar colocar na lógica, porque a gente vai achar que uma marionete, choca com a nossa lógica, mas a própria palavra mostra, né, a abrangência completa e total do decreto de Deus. Alguém pode ler Provérbios 16, verso 33? Toda decisão, né?
toda decisão procede do Senhor. 1 Samuel 2:25, a palavra de Deus diz: se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será árbitro, mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Isso, 1 Samuel capítulo 2, versículo 25. A pergunta, o Gerardo Joyce, ele faz aqui, a pergunta 13, ele diz: prove pela Bíblia que os decretos de Deus abrangem até mesmo os atos pecaminosos. Uma das coisas que nos decretos de Deus, a gente pode prejudicar o nosso estudo, uma das coisas que a gente já viu é a gente se desviar pela lógica. Você começa a ter uma mente onde o teu coração ele é refém da lógica, então tudo que não encaixar na tua lógica, tu já descarta e nem quer ouvir. Então você já rejeita. Uma outra coisa é quando você começa, ao invés de tratar propriamente o que a revelação diz, você se desviar daquilo que o texto está dizendo para pensar nas implicações morais que podem levar a boa ou a má recepção daquele texto. Então, Mateus falou aqui sobre Deus decreta todas as coisas. Deus decreta toda a história. Como uma pessoa pode ouvir isso? Uma pessoa, ela pode ouvir com um coração leviano e dizer assim: se Deus decreta todas as coisas, então não importa o que eu vou fazer, vou ver a vida como eu quero mesmo, porque no final das contas é Deus que decreta todas as coisas. E eu pego uma verdade bíblica que fala sobre decreto todas as coisas e eu aplico a minha vida de modo corrupto. A verdade, ela é pura, mas o modo como eu estou trazendo para a minha aplicação moral, ela é distorcida. Isso acontece de fato, as pessoas fazem isso é um fato. As pessoas pegam coisas puras da Bíblia e elas manipulam para a própria destruição delas. Agora tem um outro cidadão, veja, é um terceiro personagem aqui, Deus ensina, o cidadão que pega e manipula a informação, e tem um terceiro que diz assim: tá vendo que essa verdade é recebida por A e essa pessoa passa a ser leviano, então eu não quero essa verdade. O B, que gosta da pureza e da santidade, e ele não quer a vida moral que o A tá tendo, aí o que é que ele rejeita? Ele quer a pureza de vida, mas aí ele rejeita a sã doutrina. E aí é quando os reformadores, eles diziam uma coisa interessante: olha, o Gerhard Joyce, ele vai falar isso, nesse tópico, exatamente nesse tópico. Ele vai dizer, um grande desafio que nós temos nesse exercício do estudo de Deus é você não se desviar nessas bifurcações. É você entender que nesse processo algumas coisas você não vai entender, mas você precisa se render. Deus decreta todas as coisas e Ele determina que eu viva uma vida santa. Como essas coisas que parecem não andar em harmonia na minha lógica, como elas se harmonizam, eu não sei. O que eu sei é que Deus, Ele diz que eu devo viver uma vida santa. Deus diz, Gálatas 6,7, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E Ele diz, ele joga a responsabilidade para os homens, ao mesmo tempo que Ele diz que é Ele que decreta todas as coisas. Então, se eu caminho com um conjunto dessas verdades, eu não rejeito a verdade, eu não uso a verdade de modo inapropriado, eu ando na pureza, eu ando com certo desconhecimento, eu não conheço todas as coisas, mas aquilo que está revelado, eu me rendo e eu caminho. E dentro desse desafio, o texto, a pergunta é
prove que Deus ele decreta até os atos pecaminosos dos homens. O texto de 1 Samuel capítulo 2, 25, que eu li, ele fala que os homens não estavam ouvindo a voz do seu pai, os filhos de Eli, os sacerdotes pecadores, né, não estavam ouvindo a voz do seu pai. E por que eles não ouviram a voz do pai? O pai estava exortando eles para eles se arrependerem. Aí o texto diz no final do verso 25, porque o Senhor os queria matar. Havia um decreto do Senhor. O Senhor os queria matar. Eli exortou os filhos, dizendo, filhos, se arrependam desses atos. Né? Eles deseitavam com mulheres, eles roubavam a carne, eles faziam várias coisas. E havia um decreto, o decreto de Deus, Deus decretou. E Deus, veja, Deus ele não deixou o coração deles ouvir. Né? Decreto de Deus, juízo de Deus sobre eles. Muito parecido com aquele texto de Romanos 1, né? O Senhor endurece o coração dos homens à medida que eles vão avançando no pecado, né? Aí veja o que o Guerra dos Vozes fala, é interessante isso. Ao afirmarmos que a Bíblia ensina claramente que os decretos de Deus abrangem até mesmo atos pecaminosos dos homens, temos que nos guardar cuidadosamente de dois erros. Os decretos de Deus não o tornam o autor do pecado, nem o fazem responsável por ele, é a primeira coisa. A segunda coisa, o fato de que a pré-ordenação de Deus não isenta o homem da responsabilidade de seus pecados. Não isenta o homem da responsabilidade de seus pecados. A Bíblia ensina tanto a pré-ordenação de Deus quanto a responsabilidade do homem. Portanto, devemos crer e afirmar a ambos com firmeza, embora reconheçamos sinceramente que não somos capazes de harmonizar os dois completamente. Veja, a Bíblia fala sobre a responsabilidade dos homens e fala sobre a pré-ordenação de Deus. Nós, sinceramente, falamos que não conseguimos harmonizar, mas não vamos negar. Como é que você resolve o conflito? Você resolve o conflito... hoje a geração, né, arminiana, ela diz o seguinte, como é que pode um Deus de amor que ele escolhe algumas pessoas? Então, para eu resolver o meu conflito, eu tenho uma crise aqui. A doutrina da predestinação está errada, então o conflito está resolvido. Né? Então, está resolvido o conflito. Eu rejeito isso aqui, não importa que Efésios 1, Romanos 9 diz isso, não importa, o que importa é porque quem está no trono é a lógica. É a lógica que está no trono. Eu não consigo lidar com a dificuldade de ter o conflito lá. Eu preciso satisfazer o conflito. Eu preciso harmonizar o conflito. Então, eu rejeito a predestinação, o conflito está resolvido. Aqui é um caminho diferente. O caminho é o seguinte, tem algo que eu não compreendo. E eu vou continuar sem compreender. Mas ainda que eu não compreenda, eu não vou negar a verdade revelada. Deus decreta e o homem é responsável. Veja que o que os reformadores fizeram, que essa geração do século XVII, do século XVIII, eles fizeram, né? O que eles estavam fazendo é o seguinte, olha, eu tenho que tomar muito cuidado para eu não me sentar no trono. Porque a verdade, o exercício no estudo sobre Deus é que eu vou conhecendo e avançando, mas eu não sei tudo. Eu não sei tudo. E parte do meu processo é, de fato, identificar isso. Aqui, de fato, eu não sei, mas aqui é a verdade, aqui está revelado. Deus decreta todas as coisas. Deus diz que os homens são responsáveis. Eu não rejeito uma verdade pela outra. Né? Porque Deus é quem sabe todas as coisas e essas coisas elas são reveladas pelo Senhor. Se deixarmos de crer na pré-ordenação de Deus ou na responsabilidade do homem, caímos de imediato em erros absolutos que contradizem os ensinos da Bíblia em muitos pontos. É melhor e mais sábio, através de uma fé singela, aceitar a Bíblia, o que a Bíblia ensina e confessar uma ignorância santa dos decretos, dos segredos, dos mistérios que não foram revelados. Né? Tais como a solução do problema da pré-ordenação divina e da revelação humana. É melhor você dizer que você tem uma ignorância santa. É melhor você dizer, eu não entendo, mas isso aqui é a verdade.
É mais sábio você dizer, eu não compreendo como isso se harmoniza, do que você querer dizer que você entende tudo e você começar a dizer, isso aqui não é bíblico, isso aqui não é bíblico, e você rejeitar. Porque o que faz isso? É o espírito do nosso século, né? Pós-iluminismo, né? O homem senta no trono. Tem que ter lógica. Tem que ter lógica, né? Se tiver lógica, não aceita. Isso moldou a mentalidade das gerações que vieram, né? O cidadão não sabe nem o que é iluminismo, ele não sabe nem o que a lógica está no trono, mas a mente dele já foi moldada nesse ambiente, né? Um ambiente acadêmico, na universidade, na escola, né? Ele tem que... A coisa tem que ter lógica, né? Não existe ele se render a uma verdade. Ele tem que concordar com aquilo, né? É a mentalidade da nossa geração, né? Infelizmente. Pastor, na prática, é o que o senhor falou algumas vezes também passado. É você com a mentalidade calvinista, mas com uma prática arminiana. Você dizer assim, aconteceu um imprevisto e eu não fui para aquele lugar porque Deus sabia que ia acontecer um negócio comigo. E Ele me livrou daquilo ali, porque ia acontecer, e aí Ele me impediu de eu ir. Mas quando eu creio num Deus que decreta tudo, Ele já decretou que eu não ia. Então aquilo não ia acontecer porque eu não ia. Porque as pessoas colocam Deus refém de uma circunstância. Dizem, eita, ele vai cair no buraco, ele não pode ir por essa rua. Eita, ele vai ser assaltado aqui, ele não pode ir por essa rua. Não, Deus ele decretou que simplesmente você não vai passar por essa rua. O decreto está acima de tudo, né? Ele está acima de todas as coisas, de todas as decisões. E não Deus fica me livrando ali, entendeu? Para eu não cair, para eu não... na prática, no final, ele decidiu e pronto, ele escolheu e pronto, ele decretou e pronto. Há tantos anos atrás, aí o Guerra dos Vozes escreveu, né? Por que as pessoas se opõem à doutrina do decreto de Deus? Veja como é atual. A maioria das objeções a essa doutrina baseia-se não na escritura, mas no raciocínio humano ou na filosofia. É comum os que se opõem à doutrina fazerem uma caricatura absurda dela, para logo depois a demolirem com exagerada mostra de indignação. Ao se tratar de uma questão desse tipo, nenhum argumento que não considere detalhadamente as diversas passagens da Escritura sobre as quais se assenta essa doutrina, não tem nenhum peso contra a doutrina dos decretos de Deus. Opiniões humanas, arrazoados e filosofia não têm o mínimo peso contra as declarações da palavra de Deus. Algumas objeções levantadas contra a predestinação ou doutrina da eleição serão consideradas na próxima lição. Ele vai tratar. Mas é evidente, assim, o que senta no trono, né, a base de tudo, é a lógica humana. E a doutrina dos decretos de Deus, meus irmãos, ela nos coloca no nosso devido lugar, né? Quanto mais nós meditamos na palavra de Deus, nos decretos de Deus, nós vemos que nós não somos nada, né? Nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós vemos que quanto precisamos ser mais gratos, quanto nós somos alvos da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, né? O quanto nós não somos aquilo que muitas vezes a humanidade pensa que é, né? A grandeza do homem. O homem, ele se acha, né? E é ofensivo, né? A pregação do evangelho em certos meios acadêmicos, porque porque destrona o homem, né? Destrona o homem, né? O homem, ele prefere chamar o pecado de virtude, né? Dizer que o homossexualismo agora é dia do orgulho, né? Isso é aquilo, né? Do que dizer que isso é pecado, né? Isso é algo ofensivo a Deus, né? Dizer que nossas inclinações, isso na pedagogia diz que o homem, a criança, ela é neutra, né? O problema está nas influências, né? Externas, né? Então, se o professor for um bom facilitador ali, né? Para orientar, ele vai crescer bem. O problema é o ambiente, né? E a Bíblia diz, não, o pecado ele é no coração. Né? Se você pegar uma criança e colocar numa ilha isolada, sem nada, sem ninguém, ele vai crescer com maldade, porque ele é pecador, o problema está no coração.
O problema não é o ambiente externo, pode agravar isso, é verdade. Mas o problema está no coração. A Bíblia ela nos coloca no nosso devido lugar. Os decretos de Deus mostram, apontam para a glória de Deus, apontam para a verdade que Deus é esse regente da história, é esse que coordena a história, é esse que decreta a história. E as nossas crises, né, nós, até como crentes, né, isso é uma verdade que nós, o incrédulo precisa disso, o crente precisa disso, nós precisamos disso, reformados precisamos disso, porque as nossas crises, na nossa vida diária, nossa vida familiar, na nossa vida profissional, né, é porque muitas vezes nós não sabemos lidar, né, com os imprevistos. Os nossos planejamentos, né, saem do rumo. E por que nós entramos em crise? Porque nós esquecemos de uma verdade muito simples, né? Nós não estamos no centro da história.